Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Amigo. Essa é a edição número 85. Se você está chegando aqui pela primeira vez, quero me apresentar a você. Meu nome é Marcos Braga. Eu estou aqui sempre conduzindo essas conversas, mas nunca estou sozinho. Estou sempre aqui na companhia do meu amigo, do meu irmão Luciano Otaviani. E aí, Lu, tudo bem? Grande Marquinhos, olá todo mundo. Muito feliz de ter mais uma oportunidade aqui. 85º episódio, hein? Quem diria, Marcão? Caramba, 85º, 85 Tem conversas, história dá com pau aqui, cara. Dá pra ficar horas e horas e horas aí, longos conteúdos e muitos inspiradores. Muito feliz de estar aqui. E com duas pessoas em que eu particularmente sempre quis conhecer pessoalmente, nunca tive a oportunidade de atender nas minhas carteiras, mas eu tenho certeza que vai inspirar muito. E outra, já vou dar um spoiler, duas mulheres, né, cara? Pois é, um episódio. Isso são episódios que ficam marcados demais aqui no Papo de Amigo. Lu, é o seguinte, ó, acabei nem comentando com a nossa audiência o seguinte, a gente fala aqui diretamente dos estúdios da Content Club, tá? E esse é um episódio não, é uma temporada que tem o oferecimento da Ioros. Boa. Nossos amigos da Ioros. Rafa, o Rafa precisa vir aqui, meu. Vamos chamar ele pra vir aqui. Demorou, né, Rafa? Pega Pelo um amor de avião, Deus, venha cara. de BH pra cá. Mas Vem ele tem contar. que vir com aquela boina charmosa que ele usa, né? Exatamente. Tem que vir aqui, Rafão. Rafão, vem aqui. Muito obrigado aí pelo patrocínio do nosso podcast. E Lu, a nossa conversa são com as nossas convidadas, como você bem disse, mas a gente quer estender essa conversa também para os nossos amigos. Vamos lá. Então, seguinte, vocês que estão aí acompanhando a gente, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, ou seja por onde for, cara, aparece aí. Avisa a gente, faz um dado, comenta aí alguma coisa, manda uma mensagem pra gente. Quem comenta a gente manda um beijo aqui? Manda beijo. Eu tenho beijo, lista de beijos aqui, ó. Então vamos lá, quem? Cara, Bruno de Souza Jimenez. Brunão, um beijo pra você. Beijo, Brunão. Juliana Gregori e Gisele Ávila. Gisele Ávila. Muito bom. Muito bem. Um beijo pra vocês. Obrigado Beijão aí pra vocês, continuem aí na audiência e aproveitando também, se vocês já passaram alguma oportunidade da vida com essas duas personalidades que estão com a gente hoje aqui, comenta também. E se elas ocultaram alguma história engraçada também, pode colocar aí no chat aí pra complementar o episódio, hein? Lu, eu sempre coloco, gente, 3 dicas de episódios passados para que vocês vejam. Boa. Né? Vou começar pelo mais recente. Vamos Né? lá. Mais recente, eu estava assistindo no final de semana. Acabei de ver a colinha aqui, Nossa, meu cara, Deus do céu. César Toledo, mais conhecido como Cezão, e André Chueri. Cara, os palmeirenses, o episódio dos palmeirenses foi muito legal. Foi divertidíssimo. Né? Outro, cara, esse aqui é das antigas, hein? Cara, Gustavo Silva e Danilo Turlão. Nossa, foi top demais. Episódio Top demais. que foi episódio de fechamento de ano, lembra? Foi maravilhoso. Episódio foi maravilhoso. bacana, assiste lá, galera da Neo e da Eletromídia. E, cara, outro antológico, hein, Lu? Andréa Budi e Patrícia Monteiro. Nossa senhora, Porra. top demais. Esse é emocionante, Não, né? Andréa Budi, eu lembro aqui que o Marquinhos, dando um spoiler, perguntou para André: você tem noção que você está sentada na mesma cadeira que o seu pai estava sentado quando você contou boa parte das suas lembranças do seu Aí pai? não aguentou, né? Chorou. Foi maravilhoso. Foi Maravilhoso, cara. Grande Deia é episódio, incrível. Um marcante. beijo, Deia. Enfim, entre muitas outras conversas, Lu, que tem lá. Não, tem mais Né? 84 conversas. Tem conversa pra caramba. Mas, Lu, seguinte, meu. Vim aqui conversar com as nossas Eu convidadas já de quero hoje. receber com palmas. Marquinhos. Vamos receber com palmas Fernanda de Souza Saboia Barros. Que honra, Fernanda. Completíssimo nome. Que honra. Bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Pô, felicidade é a nossa, de ter você aqui, dividindo sua história com a gente, né, trazendo de fato aqui um papo de amigos, um papo entre amigos. E Fê, primeiro quero te agradecer, né, e lembrar a todos, quem eventualmente que chegou aqui, sabe que esse papo nunca é só com a Fernanda. Fernanda, o papo de amigos significa o quê? Que a Fernanda também convida, né? E Fê, me conta uma coisa, antes de você me falar quem é que você chamou, como que foi o seu critério de escolha? Falei assim, poxa, como é que você escolhe uma pessoa para estar aqui com você? Nossa, bom, quando eu soube sobre o que era, né, eu pensei, quem me conhece já há bastante tempo, me conhece desde o início de carreira, me conhece bem, é uma pessoa que eu também admiro, uma pessoa que trabalhou comigo de alguma maneira, e
E uma pessoa que realmente eu tenho uma afinidade, né? A gente foi se aproximando ao longo desses anos de mercado. Então, esse foi o meu critério. Uma pessoa que não só que participou da minha trajetória profissional, mas que ao longo do tempo também virou aí uma amiga. Então, vamos ser justo esse critério, hein? Vamos. Aplausos para Célia Goldstein. E honra, Célia, bem-vinda, hein? Muito bem-vinda, Célia. Obrigada, gente. Super feliz de estar aqui. Obrigada, Fê, pelo convite. Então, você imagina quantas pessoas a Fernanda conhece? Me senti poderosíssima. Foi um convite ou foi uma chamada? Tipo, ó, tem um lugar pra você ir comigo, já marca na sua agenda. Não, foi um convite gostoso, na verdade. Foi um convite. Ela me mandou falando, vamos lá. Eu falei assim, na hora. Mas também, se fosse uma chamada, eu também... Ela fala assim, ela não fala assim, eu vou te colocar em saia justa no lugar arriscado, não, né? Ela fala assim, vamos lá pra um papo gostoso. Com certeza. É maravilhoso. Com certeza. Ser lembrado assim é gostoso demais. Com né? certeza. E tô cheia de expectativa, porque já soube de conversas engraçadas, dramas, enfim, de tudo. Vamos ver a nossa, Cara, né, Fê? porque a nossa vida é isso. Total. Né, Serinha? Porque a gente, quando sai na foto, quando sai na reportagem, quando sai lá nos nossos amigos do Meio Mensagem lá, fala muito sobre o momento atual e o futuro. Né? São palcos de negócios, né? A gente, poxa, vocês aí com uma carreira tão bem desenvolvida, né? É naturalmente convidado para falar sobre isso. Né? E vocês não nasceram nessa posição, né? Até chegar e acontecer um montão de coisas, né? E além do trabalho, né? A vida também nos traz tantas histórias boas para se contar. E a ideia é que a gente possa dividir isso daqui com os nossos amigos hoje, né, Lu? Eu tenho certeza que vai ser mais um episódio memorável, Marquinhos. E é o seguinte, falaremos com duas grandes profissionais do universo da comunicação, da publicidade e... Falando sobre publicidade, o que a gente faz aqui também, Casa Lu? de Ferreira, espeto tem que ser de ferro, Marco. Alguém tem que pagar essa conta. Então já vamos falar dos patrocinadores. Se a gente é um podcast de publicidade, a gente tem que fazer publicidade. Óbvio. Então vamos começar fazendo publicidade dos nossos amigos da Content Club, que é onde nós estamos. Né? As meninas estão chegando aqui e falam, poxa, mas Marquinhos, o que é Content, né? Cara, Content é o seguinte, o Content, além de ser os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores aqui, são grandes amigos, e a Content, ela nasce sendo uma agência de marketing de influência e acaba evoluindo para algo muito mais impactante. Hoje são parceiros de grandes marcas em uma série de frentes de atuação e 4 delas se destacam muito. A começar pelo marketing de influência, que é onde tudo começou. Né? Você que trabalha com publicidade sabe a importância de você ter um parceiro confiável aí em marketing de influência, e eles são, viu? Então, vale a pena se você pretende que a sua marca se desenvolva e que ela se associe de maneira muito interessante e inteligente com o mercado de marketing de influência, fale com o pessoal da Content Influencer. Conhecem muito sobre o assunto e vão poder ser grandes parceiros de vocês nesse assunto. E dando sequência aqui, Content Esportes. Cara, o esporte ele tem um poder de conexão muito grande, né? O esporte emociona, o esporte é um grande contador de histórias e associar as suas marcas ao esporte também é muito legal e deve ser feito com profissionais que entendem muito sobre o assunto. Então, à frente deles de Content Esportes, atua tanto para as marcas quanto para os esportistas, né? Essa cadeira aqui é uma cadeira onde muitos esportistas já passaram porque existe uma sobrevida, né, profissional do atleta na produção de conteúdo. Exatamente. Então eles trabalham tanto com as marcas quanto com os atletas, então vale a pena conhecer o trabalho da Content Sports e sobre a Content Studio, é o que vocês estão vendo aqui e muito mais. Né? Vocês estão vendo aqui no formato de podcast, mas tem outros formatos possíveis dentro desse estúdio e outras produções que podem acontecer não só aqui, mas em tudo quanto é lugar. Com certeza. Né, e para completar aqui, Content Social Hub. Eles também ajudam a impulsionar a sua mensagem para o público correto, na intensidade correta, no melhor orçamento possível. Então, vale a pena falar aí com a Content nas suas 4 frentes de negócio. O time do Ale Visconde, um grande amigo Ale Visconde. Então, falei com o pessoal da Content, que além de tudo, são gente boa pra caramba. Demais. E o ambiente é maravilhoso também. Obrigado, Content. Beijo pra vocês. Um beijo, sucesso. muito obrigado aí ao pessoal da Content. Sempre. E agora, Lu, vamos falar do patrocinador do patrocinador da temporada, que é a Ioros. Né? A Ioros, aliás, eu vou falar da Ioros até mostrando um vídeo aqui. Bora lá. Pouquinho do trabalho dos caras. Cara, o trabalho da Ioros é fantástico. 3D anamórfico. Anamorfóbico.
Uniforme. Cara, é muito legal. Vocês veem aí o que eles estão fazendo ali no aeroporto, né? Eles constroem experiências inesquecíveis através da tela, através do universo de games, né? Através da tecnologia num geral. Né? Então eles são parceiros aí não só para esse universo de mídia out of home, mas também para o universo de digital. Tá? Ao longo dos programas a gente vai trazer cases que eles já construíram, como esses que vocês estão vendo aqui, né? no Parque do Ibirapuera, no Parque Vila Lobos. Então é uma turma que apoia os anunciantes e apoia os exibidores também na construção de peças incríveis como essas, de 3D, enfim, e de uma série de tecnologias embarcadas. Já vamos falar aqui que com certeza muitas pessoas já viram. Quem nunca passou pelo aeroporto e viu aquele bateu o pênalti na campanha do Itaú lá no meio do aeroporto. Já quase perdemos o voo, inclusive, né, Marquinhos? Jogando ali, disputando. Então, feita pela Euros, entre outras gamificações que eles fazem. Trazer uma experiência diferenciada num formato sexy que chame a atenção faz total sentido. E não é só um simples jogo. É um jogo muito bem desenvolvido, um jogo com um gráfico muito bacana, 100% personalizado com a marca. Então eu vi que eles fizeram também para a Raia Drogasil. Muito legal, o bonequinho tinha que pegar os medicamentos, enfim. Então vale muito, muito a pena conversar com o pessoal da Euros, porque o conteúdo que eles fazem são muito diferenciados mesmo. Muito bom. Rafa, obrigado, hein? Valeu, gente. Tamo junto aí, amigos da Euros. Entregue. Merchans entregues, meu amigo. Vocês pediriam compensação, não? Passou? Foi bem entregue? Check-in tá feito. Check-in tá feito, tudo bonitinho. Show de bola. Muito bom, Marquinhos. Bacana. Agora vamos ao que interessa. Agora hein? chegou a hora de saber a história, Marquinhos. Fernanda, é o seguinte, as nossas conversas, elas costumam acontecer, elas começam no momento que precede a existência dos nossos convidados. Né? Você é uma grande contadora de história, como todos os comunicólogos são. Agora você vai contar uma história que eu acredito que você não estava lá. Né? Em algum momento certamente te contaram. Né? Em que contexto que o seu Orlando conhece a dona Suzane? Nossa, é uma história improvável. Não pela maneira como eles se conheceram, porque aí não tem nada muito diferente, mas porque meu pai nasceu no Amapá, originalmente. Caramba! E minha mãe, no Rio, né, morava na Ilha do Governador. Então, realmente não era muito provável esse encontro. Mas meu avô foi, enfim, tinha um cargo no governo, no território do Amapá, na época, né, não era ainda um estado como conhecemos hoje. E meu pai era criança quando eles vieram para o Rio, porque na ocasião da ditadura, meu avô perdeu o que ele tinha, né? Enfim, foi perseguido também. E aí acabou que eles vieram para o Rio de Janeiro. E moravam na Zona Sul, ali em Ipanema. Minha mãe, nessa época, eu não sei se ela estava na ilha ainda ou se ela já estava em Laranjeiras, mas enfim. Eles se conheceram por amigos em comum, né? De faculdade. Meu pai é 6 anos mais velho que a minha mãe. E aí, se eu não me engano, um amigo namorava uma amiga da minha mãe. Foi uma coisa desse tipo, assim. Mas eles saíam, né, com um grupo em comum. E nisso, eles se conheceram. Começaram a namorar. E minha mãe muito nova, né? Mas, enfim, funcionou. Deu certo. E eles se casaram. Minha mãe tinha, acho que uns 20 e poucos anos. Ela me teve com 23, já estava casada. Então, 20 e pouquinhos anos, eles se casaram. Caramba, e seu pai veio do Amapá para o Rio para ficar já? Para ficar, porque meu avô, na verdade, perdeu, né, a casa que ele tinha lá. Foi perseguido e já vieram para casa da família. Ele era do governo, enfim, tinha... ordens ali que ele não concordou. Meu avô sempre foi muito íntegro, né? No que ele acreditava. Meu pai é um valor muito caro, né? Então, meu avô não concordava com o que estava sendo pedido, feito, e acabou que ele também foi prejudicado ali naquele contexto. Sim. Então, ele vem para o Rio nesse contexto com meu pai. Meu pai tem 2 irmãs, vêm todos para o Rio de Janeiro. Foram para o Rio de Janeiro, né? Porque estou em São Paulo. E aí, ele veio criança ainda. E morava ali em Ipanema, passou a infância por ali. Conheceu minha mãe anos depois, né? Por isso, amigos em comum que eles tinham. Minha mãe estava na faculdade. Maravilhoso. E aí, eles se conheceram. Cara, e eles fizeram faculdade do quê? Meu pai fez engenharia, meu pai é engenheiro elétrico.
E minha mãe não chegou a se formar. Minha mãe, ela fez faculdade de letras, mas ela não chegou a terminar. Minha mãe foi terminar a faculdade, foi concluir graduação muitos anos depois, ela fez faculdade de moda. Olha que legal. Depois de muitos anos, com os filhos já criados. Eu sou a mais velha de 3 irmãos, né? Então, minha mãe fez faculdade, trabalhava, mas aí no terceiro filho, ela, né, achou que não dava para conciliar tudo. Então, ela acabou largando tudo para cuidar da gente. Maravilhoso. E aí você nasce no Rio de Janeiro? Eu nasci no Rio de Janeiro. E passa a sua infância por lá também? Passei a minha vida inteira lá. Eu tô há 5 anos em São Paulo, na verdade. Então você ficou diretaço no Rio de Janeiro. Sim, sim. O primeiro estado que você mudou foi pra cá. Foi. Eu fiquei todos esses anos no Rio. A gente morava no subúrbio, na época, ali num bairro perto do Engenho Novo, porque meu pai tinha uma empresa ali perto. Meu pai empreendeu durante muitos anos. Depois qual era o que seu pai trabalhava com? Meu pai trabalhou no setor privado, ele é concursado também, ele é professor também, então ele dá aula na universidade, deu aula na Escola Naval, no Rio, mas ele também empreendeu, teve negócio próprio, depois trabalhou em outras empresas. Então, ele teve a empresa dele durante muitos anos, que ficava no Meier. Então, a gente morava ali perto. Morei a vida inteira lá. Em determinado período, a gente chegou a mudar ali para Ipanema, porque estava muito, muito violento, né? O subúrbio ali do Rio não estava num momento muito bom. Então, nesse contexto, a gente muda. Minha avó morava em Ipanema, né? Meu pai foi criado ali. E a gente acabou mudando. Ficamos uns 3 anos em Ipanema, até voltarmos para lá. E aí, eu fiquei lá até casar. Aí, quando eu casei, eu mudei. Que sua infância você era uma criança mais introspectiva, você era mais despojada, tinha muitos amigos? Como é que era a tua infância? Eu fui um misto. Fui um misto de coisas, assim. Eu sempre fui muito moleca e eu tenho 2 irmãos meninos, né? Então, eu acabava brincando com eles do que fosse. Então, fosse futebol, fosse, enfim. Manda beijo pra eles ali. Vão me assistir? Vamos ver se eles vão me assistir. Então, acabava brincando muito ali com os meninos, né, do prédio, com eles. Então, eu sempre fui muito moleca, nunca tive problema, assim, de me misturar. Mas, durante a escola, eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu era a CDF que sentava na primeira fila, assim. Isso mudou bem depois, assim. Mas a maior parte da minha vida, eu era aluna certinha ali de primeira fila. Maravilhoso. Então, assim, eu era a nerd, que aí sofri muito bullying durante muito tempo na escola, né? Aí eu era mais na minha. Tinha meus amigos e tudo. Mas eu nunca tive medo de me posicionar. Sim. E de dizer o que eu achava que era certo, que eu não, isso vem da família, né? E isso, às vezes, gera problemas, ainda mais criança, né? Sim. Então, tive situações ali que foi isso, eu virei a certinha, ou enfim. E aí, sofri muito bullying durante um período. Mas eu gostava muito de transitar por entre grupos. Eu nunca tive, assim, não gosto dessa pessoa. Então, eu transitava entre grupos diferentes e eu gostava muito de tomar a frente das coisas. Então, eu fui representante de turma, eu fui do Grêmio da escola, eu fui editora do Jornal da Escola. Eu gostava de fazer esse tipo de coisa e de representar as pessoas. Eu tenho esse senso de justiça muito forte, então eu gostava de representar e assim, não, é isso que a maioria quer, então é isso que a gente vai seguir. Eu tinha esse senso de responsabilidade muito cedo, assim, então, isso acabava, assim, fazendo eu não ser introspectiva, né? Porque aí você tem que se posicionar, não tem jeito. Lógico. Então, eu tenho um misto, assim. Mas eu preciso estar mais confortável para... Lógico. Muito legal, Fê. Muito legal. Muito bom. Vamos trazer agora para trazer pro lado da Célia. Célia, é o seguinte, mesma coisa, né? Uma história que precede sua existência. Também imagino que você não estava lá, né? Quando o seu Moisés encontra com a dona Beatriz... Também é uma história improvável. É engraçado que a gente tem umas coisas parecidas, mas umas coisas muito diferentes. Não sei como a gente ficou amiga, porque ela era a nerd da primeira fila e eu era a malandra da última. Maravilhoso. Mas meu pai, ele é israelense, né? Então, ele veio muito cedo para o Brasil, com menos de 5 anos. Somos judeus, né? Tanto minha mãe como meu pai. Então, minha mãe, enfim... frequentava um clube. Meu pai, vindo de Israel, também aos poucos começou a frequentar esse clube. E eles se conheceram, namoraram, enfim, um tempo, deu certo, né?
É engraçado, minha mãe era super nova. Minha mãe acho que teve a minha irmã com 19 anos. Caramba. Né? Então, realmente, outra fase, outros momentos. Mas estamos aqui. E quanto tempo? Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Uma irmã mais velha, que ela é 6 anos mais velha que eu. Um irmão 4 anos mais velho e eu. E seu pai trabalhava com... Sua mãe trabalhava também? Seu pai Sim, minha mãe trabalha até hoje. Na verdade, os dois trabalham até hoje. Meu pai é comerciante e minha mãe, ela cuida das coisas da família, enfim. Legal. Mas os dois trabalham. E Minha mãe desde sempre trabalhou, sempre foi uma referência de mulher que trabalha e comanda a família. Meus pais se separaram cedo, eu tinha 8 anos, eu acho. Então, minha mãe sempre assumiu, digamos assim, a casa, a família, os filhos, e ela é realmente uma referência para mim. Maravilhoso. Beijo pra Ok. minha mãe, Maravilhoso. que com certeza vai me assistir. Não, Exatamente. Maravilhoso. Ah, os irmãos a gente não sabe, mas Não, os tem que pais, mandar sim. beijo. Minha mãe, com Pelo sim ou pelo não, já manda beijo, que é pra garantir. Essa aqui é uma produção feita para o grupo da família. Exatamente. Feita só para o grupo de WhatsApp da família. Nossa. Ó, no almoço do domingo você vai ser assunto agora. Com certeza. Ô, Fê, me fala uma coisa. E seu pai tinha comércio do quê? O meu pai, ele tinha comércio de tábuas de passar roupa. Olha que legal. Legal. Era uma coisa bem específica. né? É. E aí depois foi atualizando, vestuário, enfim, sempre crescendo dentro dessas possibilidades. Você sabe que os seus pais colaboram por uma estatística do papo de amigo, né? É verdade, é verdade. Por quê? Olha, as profissões mais frequentes entre os pais dos nossos convidados são educadores e comerciantes. É mesmo? Mas assim, Educado. disparado. Disparado. É mesmo? E aí a gente... E acho que Quando tem tudo falou a que sua mãe ver. fez letras também, eu falei, Eu falei assim, pulha, cara, quase bateu porque na trave. quando o nosso negócio nada mais é do que negócios e linguagem. Se a gente for parar para pensar, vem muito dessa origem. Né? E a gente sempre, desde o começo, buscou a história dos pais, até para encontrar essa motivação das nossas profissões e não falha, né, Lu? Não, a estatística ela é disparada mesmo, Uau. assim. Ô, Fê, me fala, você falou que você era da turma do fundão, da zoeira. Sempre fui. Minha mãe até brinca, que eu tenho 2, né, minha irmã e meu irmão, e que nós 3 estudamos na mesma escola, enfim, a vida inteira. Então, que ela chegava na escola da minha irmã e falava, sua mãe da Patrícia, não sei o quê. Patrícia? É Patrícia, nossa, é uma graça. Super Fofa. estudiosa, não sei o quê, Não tal. dá trabalho nenhum. Nem lembrava Não, quem era a Patrícia, né? Então, tá tudo certo. Chegava e falava, sou mãe do Sérgio. O Sérgio, ele é um malandrinho, mas ele vai bem na prova. Sou mãe da Célia. A Célia, ela é uma engraçada, ela é uma piada. A Célia conta cada causo pra gente. Maravilhoso. Mas, enfim, eu sempre realmente gostei muito de comunicação, sempre fui da turma do fundão de curtir bater papo, gostar de, enfim, de ter, sabe, a engraçada da classe. Então, enfim, essa é uma característica que eu acho que eu trago. E que região de São Paulo que vocês moravam sempre? A gente morou a vida inteira em Higienópolis, né? Judeu, sim. E depois eu mudei, depois eu morei um tempo nos Jardins, fiquei quase 15 anos nos Jardins, e agora eu tô voltando para Higienópolis. Não, você estudou no Mackenzie, não? Não, eu fiz SPM. SPM. Eu fiz SPM. Legal. E ainda sobre a infância, você tinha uma ligação forte com esportes, com música? Como que era do que você mais curtia ali nesse seu momento de infância e adolescência? Eu sempre fui uma pessoa, eu gosto muito de trabalhos manuais. Até hoje eu adoro, né? Tanto que agora tá na moda aquele Bobbie Goods, né? De pintar. Já comprei o Bobbie Goods, tem pintura de diamantes. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito disso. E ainda bem minha filha me puxou nisso, então é bom porque daí a gente tem essa troca. E esportes é uma coisa mais recente, né? Tanto que eu vou falar mais pra frente, mas eu aprendi a jogar tênis mais recente e tudo mais. Na infância talvez não era tão forte. Na infância realmente esse lado artístico era algo que eu sempre gostei bastante, sempre fiz cursos sobre isso. Agora, o que eu também fui sempre criativa em fazer novos cursos, né? Então, eu me falava pra minha mãe, agora eu vou começar sapateado. Ela comprava todo apetrecho de sapateado e parou o sapateado. Entendo como é que funciona. Vou começar agora vôlei. Entendo. Comprava a joelheira, acabou o vôlei. Então, eu também sempre gostei muito de Comprar aprender. acessórios. Não, você Acessórios vai no quarto do meu filho, parece a Decathlon. Tem lá, karatê, hockey e tal. Sempre gostei. Eu sou realmente uma pessoa muito curiosa, né? E acho que na minha infância a curiosidade era muito sobre cursos e novas atividades. Então eu sempre busquei muito experimentar Legal. esportes em geral.
Muito bom, hein? Que bacana, muito bom, muito bom. Top demais, top demais. Você, que região de São Paulo que vocês vieram pra cá? A gente não perguntou. Eu moro Quando hoje... seu pai veio pra cá, ele mudou pra que região? Não, ele foi pro Rio, né? ele foi pro Rio. Ele foi pro Rio, é Ele verdade. Foi pro Rio. É pro Rio. E em São Paulo você mora em que região? São Paulo eu moro pro Alto da Lapa. Alto da Lapa. Show de Isso. bola. E foi o seguinte, você mais velha, filha mais velha e tal, quando é que o mundo profissional se aproxima de você? Você primeiro vai para a faculdade, primeiro você faz algum trabalho. Quando é que você ganha a sua primeira grana? Bom, vamos lá. Eu comecei a pensar sobre profissional cedo porque eu dançava, né? Eu fazia dança desde Dança criança. ainda, né? Danço ainda, mas hoje é mais hobby, né? Mas eu dançava, eu fiz jazz, fiz balé, fiz sapateado, fiz tudo. Caramba, e você apresentava? Como que era? Apresentava, Que eu legal. fazia parte do grupo da escola de dança que ia para as competições. Então, fazia dos festivais, eu tinha Olha uma que rotina legal. muito intensa. Era aula de segunda a sexta, ensaio sábado, concurso domingo. Né? Então, foi assim desde muito cedo. E isso, assim... Mas eu tinha que ter uma noção se eu queria seguir aquilo ou não como uma Caramba, carreira. Você já enfrentava uma plateia muito novinha. Muito nova, mas eu sempre gostei de palco. Eu não gostava de atuar, nada disso, mas eu gostava de dançar. Então, a expressão corporal, para mim, era o que Um me bicho dava te segura. prazer e eu me sentia bem, assim, no palco. Então, sim, isso me fez me sentir muito confortável muito cedo com audiência, né? Ficou mais fácil. Mas, assim, eu tinha amigas que tinham na cabeça que queriam ser bailarinas profissionais. Eu não tinha essa ambição, até porque, infelizmente, não fui agraciada com todos os dons né, para ser uma bailarina. Porque você precisa ter uma abertura gigante, um pé né, de bailarina. E eu não tinha o físico necessário para seguir a profissão. E sempre fui muito estudiosa, então, muito cedo eu já defini que, assim, não, tá bom, eu não vou... Profissionalmente não vai ser esse Não vai ser esse caminho, eu vou seguir... Vai ser um hobby, vai ser um uma hobby. vida paralela. Exato, e eu vou decidir o que eu quero fazer. Só que como eu era muito estudiosa, eu era boa em várias coisas. Eu gostava de estudar. Eu tinha facilidade com matemática, mas eu também tinha facilidade com português. Eu gostava de escrever, eu gostava de ler. Então, eu tive muita dificuldade em definir o que eu queria fazer. Né? Porque tudo me atraía. Tirando, eu sabia o que eu não queria fazer. Eu não queria ser médica, por exemplo. Né? Eu falei assim, não gosto da ideia de abrir alguém. Não vou. Essa eu vou passar. Mas, de resto, tudo era uma opção. Então, assim, eu cheguei a cogitar... mais perto né, do vestibular, eu estava na dúvida entre engenharia, direito e publicidade, assim, super afins. Né? Então, eu estava com essa questão. E aí, eu estava mais pendendo para a parte de marketing, e aí eu fazia engenharia de produção ou fazer publicidade. Eu queria muito ter uma faculdade de humanas, porque eu sempre gostei muito dessa parte de sociologia, de filosofia, de entender a natureza. Tinha alguém que você olhava assim e falava assim, poxa, são profissionais que são referências, famosos ou não, próximos ou não? Não, eu gostava... A minha mãe sempre gostou muito de publicidade, né? Então, ela gostava dos comerciais, ela gostava do Washington Oliveto, ela tinha essas referências. Então, eu acabava também absorvendo de alguma maneira. E acabou que um amigo do meu pai, de infância, vizinho dele em Ipanema, era um executivo de marketing na Shell, na época. E era uma pessoa, assim, como meu pai, bem-sucedido profissionalmente. Então, era uma pessoa que, sim, podia ser uma referência aí dentro da área de marketing. E aí, eu conversei com ele. Ele falou assim, não faz publicidade. Faz engenharia de produção. Se você quer trabalhar com marketing, faz isso. Porque, assim, a agência, o pessoal trabalha muito. Não é uma vida legal. Então, assim, ele já me deu a letra lá atrás, né? Mas ele falou assim, mas se você quer conhecer, eu arrumo para você. E aí, ele conseguiu para mim uma visita a Thompson, a JWT, na época, né, que chamava, lá no Rio, que era a agência dele. E aí, na época, a Fernanda Galuzzi me recebeu. Obviamente, ela não vai lembrar de mim, né? Mas, para mim, obviamente, ficou muito marcado. E a Selma Leal, que era a diretora de mídia na época. E aí, eu passei o dia na agência. E, assim, a agência no Rio de Janeiro, naquela época, era maravilhosa. A Thompson ficava na frente da praia, assim, no Leme, com uma vista incrível. Aí, você chega lá, 16, 17 anos, né? Você olha isso que eu quero aquilo. pra minha vida. Assim, nossa, todo dia eu quero aqui é o que eu mais quero, né?
E elas me receberam super bem, e aí eu tava lá com a Selma, e aí chegou um veículo, e eu tive a minha primeira reunião com comercial, né? Com veículo comercial, eu participei da reunião. E foi engraçado, porque naquele momento eu não sabia que eu ia virar mídia, né? Que eu ia trabalhar com isso. Mas acabou que sim, fui por aí. E a Selma depois foi minha chefe, né? Lá na frente. E aí eu contei essa história para ela, foi legal. Então, eu fiz essa imersão e eu falei assim, não, acho que eu vou fazer publicidade. Minha mãe não estava muito conformada, me inscreveu ainda em Direito na UERJ, porque na UERJ não tinha o curso de publicidade, então eu cheguei a prestar vestibular para Direito, mas fui fazer publicidade mesmo, e aí acabei na UFRJ. Olha que legal. E você começa estudando. Comecei estudando. Sim, tem que chegar na parte de ganhar dinheiro, né? Então, eu comecei estudando. E depois fui fazer estágio e tudo. Mas antes disso, eu sempre tive... Na verdade, assim, eu comecei a ganhar dinheiro muito antes. Agora eu tô lembrando. Porque eu sempre tive uma veia mais comercial, assim, de negócio. Eu tinha um tino. Então, quando eu era criança ainda, eu comecei... Minha avó vendia, era representante da Pierre Fabre, se eu não me engano. Acho que era da Pierre Fabre, uns perfumes. Sim. Tinha umas amostras de perfume. Eu vendia as amostras da minha avó na escola. Muito bom. Eu vendia as amostras de perfume e eu fazia bloquinhos também de papel, de desenho e tal, para vender. Então, eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo. Muito bom. Já comercializava. Já comercializava. Então, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei, foi assim. E aí, depois... A minha avó tinha isso. A minha avó também sempre teve. Era mais agilizada. De estimular isso. Querer ganhar o dinheiro dela. Então, eu tinha esse exemplo, né? E aí, ela... Não, vende as amostras. Aí eu peguei as amostras. Foi uma época divertida. E aí, depois, eu tinha essa coisa de ganhar dinheiro e ser independente. Eu tinha muito essa vontade, né? De começar a ter o meu dinheiro, a poder fazer as minhas coisas. Então, acho que logo no primeiro ano de faculdade, eu fui ser extra-natal. Vendedora extra-natal, né? Numa loja lá no Rio, ali no Fórum de Ipanema. E acho que foi no meu primeiro ano de faculdade. E aí eu durei, acho que menos de 20 dias, porque me irritou a exploração do trabalho. Não, essa de Natal ainda, todo dia, de pé, o Nossa, tempo todo. aí foram vários... Você era vendedora ou você era estoquista? Era vendedora? Eu fiz o processo para ser caixa, eu queria ser caixa. Aí... Passei, aí no final me botaram para ser vendedora. Aí já me incomodou, mas tudo bem, vamos lá, vamos ser vendedora. Aí tinha que comprar uniforme. Aí peguei e comprei o uniforme. Aí comprei o uniforme, aí no dia seguinte tinham trocado meu uniforme. Eu falei, mas eu comprei, eu escolhi esse. Não, mas mudou a coleção. Eu falei, mas não importa, mas eu comprei. Aí as coisas foram começando a me irritar, aí você não podia sentar, tiraram para ir ao banheiro, aí tinha não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, desculpa, isso aqui é desumano. Porque eu, graças a Deus, não precisava trabalhar, né? Sim, mas sim. os outros meninos precisavam. Eu sei que eu estava organizando um motim já no negócio. Acho melhor eu sair. 20 dias. Aí eu saí, né, antes de terminar o período. Nem sei se eu durei 20 dias, mas enfim. E aí saí. E aí depois eu fui trabalhar e sim, estagiar na faculdade. Aí quando eu estava no quarto período, eu fui ser estagiária numa OCIP, que é tipo uma ONG, né, diferente. E eles publicavam uma revista científica, e aí eu fui ajudar no suporte da publicação dessa revista. Então, aprovação de fotolito, né, diagramação, etc. E a parte também de atendimento ao cliente, porque era uma revista por assinatura. Então, eu atendia os clientes também, eu era saque, né, da revista. 4 pessoas ali, né, eu trabalhava fazendo um pouquinho de tudo. E esse foi meu primeiro estágio antes de eu ir para o Bolsa. E que aí eu comecei a estagiar no Bolsa de Mulher logo na sequência. Caramba, pô. Legal, hein? Muito bom, muito bom. Muito legal, muito legal. Célia, e você, Célia, como é que o trabalho chega na sua vida? No seu caso, você já tinha irmãos mais velhos, né? Os seus irmãos trabalharam antes, imagino, né? Trabalharam antes, eu acho que a minha irmã... Um beijo pra ela também. A minha irmã vai assistir. Meu irmão, que eu não sei, mas vamos ver. Vou dar um beijo pra minha avó, então, que vai me assistir. Exatamente. A minha irmã teve uma influência muito grande, porque a minha irmã é 6 anos mais velha, né? E a minha irmã, como eu falei, super estudiosa, então, né, fez 2 ótimas faculdades e tudo, e começou a trabalhar muito bem. Na época, o UAU era o banco de investimento e tudo. Então, eu lembro, eu pequena, né, 6 anos menor do que ela. E ela já trabalhando, ficando conquistando rica, né? as coisas dela. Exatamente, eu falava assim, nossa. Então, acho que é até engraçado vocês estarem falando isso, porque acho que eu nunca falei isso pra ela, mas eu realmente acho que minha mãe sempre deu o exemplo, né? Sempre trabalhou até hoje. Minha irmã, tenho até hoje essa admiração por ela.
Então, acho que foi um caminho natural, assim. Não existia na minha vida eu não correr atrás, eu não trabalhar, mesmo sendo extremamente privilegiada, e eu tenho essa consciência. A história de trabalho na minha casa era uma coisa assim, acabou, assim. Entrou natural, na faculdade, vai procurar um estágio e começa a trabalhar. E eu gostei muito de trabalhar, desde que eu comecei. Eu tive uma primeira chefe maravilhosa, na Moisés, né? Então, de fato, foi muito natural eu começar e no segundo ano, na verdade, da faculdade, acho que no final do primeiro ano, e nunca mais parei. Caramba, já A logo... sua irmã trabalhava com o quê mesmo? A minha irmã trabalhava em banco de investimento. Na época, ela trabalhava no Garantia, que acho que nem existe mais. Mas eu sei qual que é. Depois no BBA, antes de virar Itaú, enfim. Então, ela trabalhou muito tempo em banco de investimento. E como que você chegou no lance da comunicação? Você fez faculdade de Eu comunicação? fiz administração com marketing na Administração com SPM. marketing. Na verdade, quando eu acabei a escola, finalmente consegui acabar, né? Como eu terminei, daí eu também não sabia muito o que eu queria fazer. Eu achava que eu queria fazer muito psicologia. E minha mãe tinha se formado em administração, minha irmã também se formou em administração, meu irmão se formou em direito. E minha mãe, psicologia, vamos tentar uma administração com marketing. E realmente eu acho que foi o caminho certo, assim, porque desde o começo eu me encontrei muito no marketing, até mais que na administração, mas gostei muito na SPM. E aí, como eu fui cair, né, em comunicação, mas principalmente acho que em internet, né, em 99, quando ninguém nem sabia direito o que era internet. Quando que foi que você começou no Bolsa? Que ano? Foi? 2005. 2005. Que as pessoas mandavam banner por fax. Então, exatamente, estava nessas. Eu tenho até hoje o meu cartão, que tem o número do fax no cartão e o número do ramal, né? Porque tinha também o PABX com o número do ramal. A minha família conhece, na verdade, a família do Rogério Silberberg, que é o fundador, com mais 4, 5 sócios, do Fulano. Tá. Caramba! E aí, eu encontrei o Rogério, falei, tô fazendo faculdade, SPM, acabei de começar. O Rogério vem trabalhar, quer fazer um estágio de férias? Falei, quero. Isso foi, dezembro de 99. Fui fazer o estágio de férias no Fulano, cheguei lá, encontrei a Ana Moisés, que era a diretora comercial, Gabi Comazeto, que era a outra estagiária, e eu, Caramba! que era a terceira estagiária. Só que até então, eu fui fazer esse estágio de um mês, que era no time de marketing, que o Fulano era um site, não sei quem lembra, de Sim, brindes, de não, jogos. o fulano é muito falado aqui. Sim. Você vai Ah, é? Nossa, muito. Porque o fulano Muitos dá fulanos. origem a FBIS, né? Exatamente. Depois eu fui FBIS. E aí eu fui empacotar brinde do Fulano. Então eu comecei empacotando os brindes do Fulano, ainda quando o Fulano era na Rua Augusta. Aí tinha um correio lá na Augusta com a Estados Unidos, descia carregando as caixas para despachar no correio, tudo. Só que esse meu estágio de um mês virou um estágio de 1 ano e meio, porque passado um mês eu adorei aquele clima, né, de trabalho, aquele ambiente, tudo. E aí a Ana Moisés falou, você não quer vir para o time comercial? Foi quando eu fui trabalhar com a Ana, daí diretamente, e fiquei 1 ano e meio no Fulano. Cara, Ana Moisés é outra pessoa que tem que vir aqui. Tem que vir. Tem que Não, manda tem um recado que pra vir. ela. Manda um recado pra ela aqui. Ana, vem. Assim, vem. E isso é uma coisa curiosa que a gente gosta de tirar essa dúvida com os nossos convidados aqui. Qual foi a primeira conquista sua financeira? Qual foi a primeira coisa que você lembra que você comprou com o seu dinheirinho? Dinheiro. Putz, mas essa grana aqui é minha, fui lá e essa aqui quem comprou foi eu. A gente fica buscando lá atrás. Então, eu Tem gosto... grandes- Eu gosto muito... Acho que eu até já gostei mais. Antes de ser mãe, eu gostava mais. Eu acho, mas apesar que eu ainda gosto. Eu gosto muito de bolsa, né? Tanto que eu até já tive um bazar second hand de bolsa. Enfim, o bazar da Celinha, que até já vende muito para o mercado, para os amigos do mercado. Então, eu acho que... Eu não sei exatamente qual foi, né? Mas com certeza foi alguma bolsa que, enfim, na época foi importante para mim. Agora, quando você fala isso, uma lembrança que eu tenho muito clara foi logo que eu, né? Porque eu tô há 25 anos no mercado, há 20 anos mais ou menos na parte de venda mesmo, né? Então, acho que o meu primeiro salário com comissão de vendas, eu lembro que eu peguei e comprei um presentão para minha mãe, assim, de Olha que legal. agradecimento. Então, quando você até me perguntou disso,
Eu lembro que eu lembro muito, assim, de eu ter convidado minha mãe para um jantar super especial e dado um presente para ela, na época uma bolsa também, de agradecimento. Então, acho que sempre eu gostei muito, e eu sou uma pessoa muito de dividir as conquistas também, sabe? Cara, tem rituais de passagem, né? Cara, eu lembro uma vez que, cara, bem no comecinho também, eu levo meus pais pra almoçar no Lelis e paguei a conta. Eu falei assim, cara, pagar a conta do Lelis Não, a prova que eu dei certo. Mas essas histórias ficam, registradas no... E você lembra, Fê? Então, eu não lembro qual foi a primeira coisa, porque eu tinha uma coisa muito de guardar dinheiro. Então, eu fui comercial logo no início, eu ganhava comissão e eu comecei a ganhar muito dinheiro muito nova. Assim, não é muito dinheiro hoje, mas para uma estagiária era muito dinheiro. Sim. Então, eu guardava tudo. Eu queria comprar um apartamento, eu tinha sonhos grandes, né? Então, óbvio que com certeza teve alguma coisa que eu comprei que eu não vou lembrar agora. Mas acho que a primeira, assim, maior que eu lembro foi a primeira viagem que eu paguei. Eu ia falar, que eu fui com meu namorado. Foi. Com meu namorado, que é hoje meu marido, né? E a gente fez a nossa primeira viagem internacional. A gente foi para Buenos Aires. Aí Bariloche e parcelado em sei lá quantas vezes na CVC. Maravilhoso. Mas foi com o nosso dinheiro, né? Então, foi muito legal. E teve o meu ritual, foi quando eu paguei para os meus pais, quando eles fizeram 25 anos de casados. Muito legal. E aí, eu e meus irmãos, a gente pagou uma viagem para eles também. Que bacana. Sabe quem teve aqui também? O Pedro Reis. Ah, que legal. Cara, o Pedro contando... Não, até dando spoiler sobre um pedaço do episódio dele, ele fala que ele chega lá... Que vai falar. Chega lá, tá um menino novo, nunca tinha trabalhado no lugar. Não, sabe fazer o quê? Fala assim, eu não sei... Não, alguma coisa você deve saber fazer. Não sei, você sabe fazer alguma coisa. Não, sei fazer malabares, duvido. Sabe, pegou lá, começou a fazer malabares, tá contratado. Se você fazer malabares, você pode fazer qualquer coisa. Uau. Agora você falou hoje, viu uma matéria dele, Sucesso Pedrão, tá na Sparks agora, eu né? Vi que ele tá no conselho, Sucesso pra você, hein, queridão. Também. Muito bom. Que bacana. E aí, Fê, sobre as primeiras pessoas que hoje, falamos aqui da Gabi, enfim, falamos de uma série de profissionais que hoje são reconhecidos aqui no mercado. Quem que tá contigo ali bem no comecinho e que hoje a gente consegue identificar que tá em algum lugar? Sem dúvida, teve a Andiara Peterle, né? Eu sabia que é óbvio que eu ia falar isso. Mas é que foi a minha primeira grande referência, assim, quando eu estagiei, acho que 4 ou 5 meses na revista, né, que eu trabalhei, e logo depois eu fui pro Bolsa de Mulher. E o Bolsa, na época, era literalmente, sei lá, 4, 5 pessoas, assim, era realmente muito pequeno, meia dúzia de pessoas. Eu não fui contratada pela Andi, a gente não trabalhava lá ainda. Eu fui contratada por uma outra pessoa que me contratou e pediu demissão um mês depois. E eu era uma estagiária que eu fiquei responsável pelo departamento comercial da empresa como estagiária. Então, se eu não vendesse, não tinha dinheiro para o caixa, né? Para o salário, mas enfim. E aí eu fiquei sozinha um tempo e até que a Andiara foi contratada. Meses depois, assim. A minha chefe saiu, sei lá, em fevereiro e a Andiara chegou, acho que em agosto ou setembro, uma coisa assim. E eu até pedi demissão, assim, pedi para sair, porque, na verdade, eu tinha passado, sim, para Direito, eu fiz vestibular depois, e eu estava matriculada para começar Direito. Então, eu estava fazendo 2 faculdades e estagiando. E aí, realmente, ficou um pouco pesado. E aí, nessa época, eu acabei fazendo um acordo com ela para eu ficar de freela, no Bolsa ainda, atendendo uma parte da carteira. E depois eu voltei. Então, eu fiquei um período de freela, depois eu voltei e aí a gente começou a trabalhar juntas. E a Andiara foi para liderar, para ser a CEO do Bolsa, e ela realmente transformou, que era um site micro, né, num grupo de comunicação. A gente fez aquisição, né, fez M&A, fez internacionalização, foi para a Latam. Então, assim, foi muito incrível, né? E desde muito cedo, eu poder ter oportunidade de ter uma líder mulher, né, forte, humana, né, que apostou em mim, que a gente desenvolveu uma amizade também muito forte, foi definitivamente muito marcante. É a minha grande referência profissional. Sem dúvida. E aí, no Bolsa, continuando, você ficou quanto tempo no total no Bolsa? No Bolsa, eu fiquei quase 7 anos, 6 anos e meio. Assim. Foi bastante tempo. Quando eu entrei, eu era estagiária, foi isso em 2005, eu saí em 2011, liderando o departamento comercial, construí do zero o departamento comercial, que essa foi a história que a Celinha
acompanhou, a gente foi crescendo, né? Foi crescendo o faturamento. Ela era a Fê do Bolsa. Eu era a Fê do Bolsa, e aí éramos a legal. dupla Fê e a Andy do Bolsa. E a gente começou a desbravar o mercado de São Paulo. No início, a gente não tinha dinheiro, né? Então, vinha para São Paulo, assim, naquela ponte aérea de 6 e 10 da manhã. Eu vou no padeiro, eu pego muito. O famoso voo do Fui pra padeiro. Brasília nesse daí, eu Com o Marco. Tava eu e o padeiro. Passava o dia inteiro aqui fazendo 1000 reuniões, porque tinha que otimizar o custo da viagem, né? Voltava no mesmo dia. Depois a gente começou a vir ficar 2, 3 dias. Depois a gente abriu o escritório aqui. Então, foi uma grande jornada. E aí, lá do Bolsa, a gente tinha uma expectativa, né, de ter ações, de ter uma venda, né? Isso acabou não se concretizando. O grupo RBS, na época, estava comprando o Guia da Semana, né? Estava fazendo aquisições, teve interesse no Bolsa, acabou não seguindo. O Ebidia que pegou depois ou não? Estou enganado. Foi o VIX, que era o Ebidia antes? Sim, acho que sim. Isso. Não lembro agora. É que eu já tinha saído quando isso aconteceu. Mas nessa ocasião, depois que não concretizou, o Grupo RBS acabou contratando a Andiara para lá, para, enfim, tocar produtos digitais e tudo. E aí, logo depois, ela me levou. Então, eu ainda fiquei um tempo no Grupo RBS ali durante uns 7 meses. Mas eu estava casando nesse ano, né? Foi em 2011 Eu ia falar, isso. perto de 2012, perto de 2012. Isso foi em 2011 que eu saio do Bolsa em abril. Eu tinha acabado de comprar meu apartamento, eu comprei um apartamento no Rio, e eu estava com um casamento marcado para julho daquele ano. E aí eu saí, fui para a RBS, e aí eu falei, olha, Andy, eu vou, mas assim, eu tenho uma condição que eu preciso ficar no Rio. Porque não dá para eu mudar para São minha vida Paulo. agora tá aqui, tá começando a ser feita exato, aqui. não dá, tô casando, meu marido tá aqui, não tem como. Meu marido trabalhava na GSK na época, né? Então a gente realmente não tinha essa mobilidade. Que era seu modelo de trabalho? Ele é engenheiro de segurança do trabalho. Legal. E aí aí beleza, não, você vem, a gente vai fazer um projeto no Rio e você toca. Ele vai assistir, ele assiste. Ele assiste, ele não, assiste já pode mandar um beijo no olho, cara no olho. Ele assiste tudo. Já manda pros filhos também. Pro filho, Pro filho. só pro Davi. Já pode mandar pro Posso Davi. mandar o Davi, meu amor, um beijo da mamãe. Tá vendo? É especial, né, cara? Aí o meu marido vai ficar com ciúme, olha Não, só. vai nada. Ele sabe que é. Se ele tivesse aqui, ia fazer a mesma coisa. Enfim, aí acabei não me mudando, mas ficou pesada a rotina, né? Porque eu vinha a São Paulo, segunda, ficava até quinta, semana sim, semana não, às vezes mais de uma semana. O Grupo RBS estava se estruturando do que seria o IBRICS. Naquela época, eles tinham contratado a McKinsey para fazer um assessment. Eu participei desse período de estruturação e assumi um dos projetos, que era o F-Hits. Não sei se vocês lembram do F-Hits da Alice Ferraz. E eu fui montar o e-commerce do F-Hits, que era um projeto de curadoria, assim como é o West Wing hoje. A ideia era fazer isso de moda. Cheguei a botar tudo de pé para lançar. Mas, nesse contexto de viagem para lá e para cá, a Artplan acabou me chamando no Rio. A Manu, que trabalhou conosco. Verdade, eu tinha esquecido dessa parte. A Manu tinha trabalhado na Artplan. E ela me conhecia da época de mercado. Eu tinha atendido ela e a Celinha. E ela me indicou. E aí a Artplan me contratou para assumir a gerência de mídia digital no Rio. E aí foi meu primeiro divórcio, que eu falo aqui com a Andy, foi um divórcio, porque a gente trabalhou tanto tempo juntos. Imagina. Né? E foi, de fato, eu não conhecia uma outra forma de trabalho até aquele momento, né? Eu trabalhava com ela, então era muito fácil. Então, eu fui me aventurar também em outros lugares. E aí, eu fui para a Artplan, e aí lá estava quem? Selma Leal. Né? Que eu encontrei lá no início, quando eu estava na JWT, e ela era a gerente geral de mídia lá. E o Otto Pajunk, né, já falecido, que me contratou. E aí eu fiquei na Artplan durante 2 anos, um ano como gerente de mídia digital e outro ano eu assumi uma função maior, que era para estruturar o digital da agência como um todo. Caramba. Então, eu montei a área de BI, eu montei a área de conteúdo. Foi bem legal, de estratégia. Foi a época que a Artplan também trouxe a Gruda em Mim, que era do Crocas, de São Paulo, e aí eu montei toda essa área no Rio.
Agora você chamou o Rodolfo também para ele O participar. Rodolfo. Rodolfo, vem aqui, tô chamando o Rodolfo faz 5 Rodolfo anos já. Medina, então, ó, tô reforçando o convite aqui para você. Mas o Rodolfo, o Rodrigo foram incríveis, me deram um super espaço na agência, né, para de fato mudar a cultura, trazer mais o digital. Então, eu tive muito espaço lá dentro, foi uma época muito feliz. Eu morava ali na Barra do lado, de grande aprendizado também. E aí fiquei lá durante esse período. E até que o Eduardo Sumi, que também foi meu cliente na Unicel e cliente da Célia. Maravilhoso. Mas ele tá vendo como as nossas histórias estão todas aqui. Estão interligadas, E ele tava junto com a Macan, tinham ganhado um pitch da Coca-Cola para montar o que eles chamavam de Colab, que era uma central de inteligência para a Coca. Que já existia como central de mídia, estavam montando uma central de inteligência, mesmo a evolução desse modelo, junto com a Flag, né? A Flag junto com a Macan. E aí o Sumi estava procurando pessoas para montar esse hub. E aí ele me chama para montar com ele. E aí eu, junto com a Raquel Escrivano, que foi minha parceiraça nessa época, a gente montou o Colab para a Coca-Cola. E aí eu fui assumir meu primeiro desafio de mídia offline também, né? Porque até então eu trabalhava 100% com digital. E aí lá eu comecei a olhar a mídia como um todo, entender da parte de offline. Fui negociar meu primeiro pacote com a Globo, né? De Olimpíadas. E aí a Vivi Malman, que trabalhou na Macan, né? Me atendeu, estava de férias, se não me engano. Aí eu, agora você vai negociar. Eu falei, que ótimo. O primeiro pacote que eu vou negociar é só um pacote de Olimpíadas com a Globo. Imagina. Maravilhoso, né? Aí eu ligando para Paulo Gregorassi, né? Me ajuda, né? Mas deu tudo certo. E foi uma experiência muito feliz, assim. Acho que foi o segundo lugar que eu fui mais feliz, assim, depois, né? Hoje realizada, mais realizada, assim. Hoje também sou muito realizada na Heineken, mas pensando em trajetória, né? Primeiro foi o Bolsa, depois o Colab, agora a Heineken. Então, foi um lugar que você tinha muita liberdade. A gente montou a equipe, era uma equipe muito jovem, então você tinha mais liberdade, acho. E os momentos icônicos aí, que é o seu casamento e o nascimento do seu filho, você estava em quais companhias? No meu casamento, eu estava no Grupo RBS, né? Indo para Artplan. E com meu filho foi na Coca já, porque aí eu fui montar o Colab, fiquei 1 ano e meio e abri uma posição na Coca, a Coca me levou, né, para trabalhar dentro da Coca. E aí na Coca eu fiquei 5 anos, e aí durante esses 5 anos... Você ficou 5 anos na Coca? Fiquei 5 anos na Coca. 7 ao todo, né, contando o Colab, foram praticamente 7. E aí eu tive meu filho na Coca. Foi quase um planejamento de carreira também, né? Porque a Coca era um bom lugar para engravidar. Meu filho tem 7. 7 anos, vai fazer 8 esse ano, no fim do ano. Que legal. E aí foi lá na Coca. E a Coca era ótima. A Coca, todo mundo adorava ficar grávida na Coca. Porque era uma empresa... mas era uma coisa legal. Coca-Cola. A gente falava que era uma coisa... Boto, né? A gente falava que era na água. Porque sempre tinha, tipo, meia dúzia de grávidas, assim. Não, mas era uma empresa muito bacana. Porque... tinha 6 meses de licença, tinha muito respeito, né, com as mulheres. Então, eu fui promovida quando eu estava com 6 meses de gravidez. Foi a primeira vez que você teve 100% anunciante, né? Foi a primeira vez 100% anunciante. Do outro lado da mesa. Sim, foi. Foi uma experiência muito, muito rica. Embora e assim, você tenha do Colab, que você já entendia de como funcionava. É diferente. Porque... E aí eu falei, é outro mundo, é outra cultura, né? É outra cultura. Você tem global, você tem toda uma estrutura organizacional que é muito diferente de uma estrutura de agência. Dinâmicas muito diferentes, plano de carreira, enfim, é muito diferente. De fato, tem uma camada que a gente não imagina quando a gente está de fora, né? Que vai muito mais do que o trabalho ali, o plano, a mídia, enfim. Então... É realmente uma experiência muito rica. E eu fico muito feliz de poder ter passado por veículo, agência e anunciante. Porque acho que te dá uma visão... Fechou a trinca. Bem exatamente. Ia falar, a trinca de ouro. E você, quando você entrou na Coca-Cola, você entrou em que posição? Em que área que você ficou? Eu entrei na área de comunicação da Coca, que chamava AMC na época, né? E eu entrei como gerente de mídia. E aí eu fiquei lá esses 5 anos. Depois, quando eu fui promovida, eu assumi gerência sênior. E aí eu liderava também a parte de BI, de digital. Olha que legal. De todo o budget de marketing também. Desde o início que eu entrei também eu liderava. Que legal. Então, tinha uma parte financeira grande também. Bom, a gente já está falando hoje, até o seu período de Coca-Cola, de mais ou menos 2020. Eu saí da Coca em 2020. Eu saí...
No inicinho de 2020. Ó, vamos trazer agora a Célia Nossa, pra mas cá. tá bom de conta. Quando você presta atenção, você vai ver, né? Quando filho, eu sabia que era mais ou menos 8 anos, tal, mas é legal, pô, história maravilhosa, Fê. Célia, e aí? E você, na sequência de bolsa ali, como que vai caminhando sua trajetória, tanto profissional quanto pessoal? Daí, bom, fiquei no fulano, né? É fulano. 1 ano e meio, e aí depois foi uma fase que eu brinco que eu dei uma boa rodada, né, Fê, do mercado, assim, eu fui vírgula um pouco, antes do vírgula ir pro Nossa, ar, vírgula. fui vírgula, fui Meli, assim, também rapidinho, ainda quando o Meli era na Arandu, há muito tempo Caramba, atrás. Meli chegando. O que era o Meli? Mercado Livre. Ah, o Mercado Livre. Mercado Livre. Meli pros íntimos, Sim, é que eu sim. sou íntimo, eu compro toda hora lá. Ah, Mercado Livre. Fui UOL, né, um tempo também, isso... Ai, não sei Caramba, se é melhor de tecnologia contar. na veia também, né? Até que eu voltei pra FBIS, né? Porque a gente falou da FBIS. É, o fulano virou FBIS. Exatamente, porque daí o fulano tava virando FBIS, queria começar a fazer toda a parte de gestão de mídia. Então eu volto pro fulano. Aliás, volto neste momento FBIS para começar a estruturar a área de mídia display. Que o Unilever já estava lá bombando. Ainda não. A Unilever estava lá com a parte de links patrocinados, que era a Pupi, minha super amiga. Um beijo. Aliás, ela já veio ou precisa vir? Não. Precisa vir também. Precisa vir. A Pupi estava lá, enfim, estruturando a parte de links patrocinados e justamente a gente estava nesse momento de concorrência com a Unilever para vir a parte de mídia display, que foi quando eu fui para lá. Fiquei lá quase 5 anos, um pouquinho menos do que isso. Foi quando a gente fez muita coisa com Bolsa de Mulher, muita coisa com o M de Mulher da Silmara, né? Sim. M de Mulher e assim por diante. Nossa, Minha Vida. Sil. Minha vida. Portal Minha Vida. Mas tinha O M de Mulher era da Abril. Ah, era isso. Tinha um M de Mulher também. Era Minha Vida do Dani Viuniski, que aliás também precisa vir, né? Sim. Não, tem uma galera. Nossa, O bom da gente é a gente pode receber todo. A gente não Né? precisa chamar um convidado só. Pode vir com. Vai chamando todo mundo. E aí, em algum momento, o Facebook ia abrir aqui no Brasil, isso já estou falando de 2008. E aí eu fui para o Facebook, fui a 7ª funcionária no Facebook aqui no Brasil. Caramba, A Fê eu lembra tava lá disso. junto com... Não, com... esse pode colocar um nosso. corte isso aí, né? Com quem? Caramba, com o... Tonheta? Não, aquele que veio junto com o Claudinho Santos. O... Nossa, como é que tá na eu sei Paramount quem que é. hoje? Eu sei O quem que é. Fabrício Protti, claro, Fabrício. óbvio, super. Trabalhei com o Fabrício desde o começo. A gente ainda trabalhou na época de Facebook, na Regos e tudo. E aí foram 5 anos quase de Facebook, né? Daí depois, enfim, Instagram. Eu não estava mais lá, acho que quando eu adquiri o WhatsApp eu estava, já não lembro mais. Até que Spotify também estava vindo para o Brasil. E aí também precisava estruturar a parte de Spotify Ads aqui no Brasil. Também fui para lá, fiquei 4 anos lá. Nesse meio tempo, no Spotify, tive meu filho mais velho, o Avi, que vai fazer 7 anos agora. Também era um lugar bom, porque também eram 6 meses, empresa sueca, era tudo de bom. Você assistiu a série? Todo mundo me pergunta se eu assisti a série, eu assisti. Era aquilo tudo mesmo? É bem Cara, eu acho, parecido. a série é fantástica, Lu. Fantástica. O som na faixa. Cara, é muito legal, meu. E aí, pós 4 anos e pouco de Spotify, fui para a Amazon, né? Amazon Ads, para abrir operação de retail media aqui no Brasil, junto com o Mário. Um beijo pro Mário também. Aliás, que ele também precisa vir. O bom é que a gente vai passando, vai mandando beijão. A Célia já deu uma lista aqui pra vocês, ó. Maravilhoso. E agora, 1 ano e pouquinho no Magalu Ads. E na Amazon eu tive minha filha também, Caraca, a você passou Sara. por zilhões de Não, aí startups pergunta, jogou de onde? empresa. Tá merda, meu. Não, Coca-Cola. Eu não sabia se você tinha passado pela Coca-Cola. Passei 5 anos. Maravilhoso. Caraca, e você A sempre... gente tá aqui, né? Não, o que eu acho legal é que nas posições, quando você entrava, era muito específico do tipo assim, a gente precisa estruturar a parte de ads Exatamente. das empresas. E foi super sem E querer. é uma expertise que você vai adquirindo Foi. e que daqui a pouco ó, você vai querer, fica referência, né? Todo mundo fala, puta, quem que pode ajudar a gente a começar a implementar isso aqui? É um nome que...
E não foi algo, de certa forma, planejado. E culturas completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Caraca, Facebook, 7 funcionários, imagina, mano. Não, e nesse mundo de Big Techs, né? Eu lembro quando o Tonheta passou por lá, já estava numa estrutura muito grande. Super, eu já não era nem da época dele. E, cara, e mesmo nessa época ele me falou que existia ali uma rotina de, não lembro se era semanal ou bissemanal tal, de, cara, do CEO falar com a turma, abrir câmera lá tal e meio que responder algumas perguntas do mundo inteiro ali tal, né? Porque apesar de serem Big Techs e tal, são empresas de fundadores onde você conhece a história do fundador. O fundador vira tema de série no Netflix. Não, e vira celebridade, né? Sim. É até curioso isso, porque agora no Magalu, né, eu convivo muito com a Luísa e com o Fred. E a Luísa, assim como o Fred, eles são celebridades. A gente estava 2 semanas atrás, eu e a Luísa, num evento no Sul, e as pessoas param ela e tiram foto, enfim. E eu tava conversando isso. Eu lembro que no Facebook, né, quando eu ia pro campus, acho que a Fê também já deve ter ido lá em Melon Park, que não foi? Precisa ir, ó. Né, o pessoal da Meta tem que convidar a Eu chego no fim da festa das coisas. Houve uma época que a Meta levava os clientes, aí não podia por causa do compliance. É o time. É o Sandro que te atende? Não é mais o Sandro. Então, mas quem é da Meta tem que convidar a Fê. Mas, enfim, e é isso. A gente também tirava foto, enfim, do Mark andando pelo campus. Então, de fato, são hoje grandes executivos que são uma referência, né? Cara, e a Luísa é uma referência que transcende o nosso mercado. É uma referência da sociedade. Né? Não é só nem do mundo econômico, do mundo político. Ela é uma paixão nacional. Né? E é muito louco. Que é a genialidade da simplicidade. Exatamente. É isso que ia falar. É muito louco. Ela tem essa personificação, assim. É muito louco, né, cara? As grandes cabeças do varejo. Eu lembro uma vez que perguntaram pro da Casas Bahia, o Klein. Qual que é o segredo do varejo? O segredo do varejo é comprar por 1 e vender por 2. Eu falei assim, caralho, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, né? E todas as histórias da Dona Luísa, enfim, né? Você tem ali 2 grandes referências muito diferentes, né? Porque uma coisa é a Dona Luísa com seu olhar humano, né? E outra coisa que é o quanto que o Fred é referência para o mundo empresarial. É impressionante, ele é incrível. Mas eu acho que eu dei muita sorte, assim, a minha carreira como um todo, né? Até quando vocês perguntaram para a Fê sobre liderança, né? Eu falo isso, assim, de boca muito cheia. Não à toa, acho que todo mundo que eu trabalhei, lideranças ou pares, né, que me inspiravam, eu mandei beijo, falei para vir aqui. Mas, de fato, eu acho que eu tive lideranças, né? Sejam elas mulheres, sejam homens, enfim, muito inspiradoras e cada um me moldou de alguma forma, né? Então, eu, de fato, eu não posso reclamar, sabe? Acho que das inspirações que eu tive ao longo da minha carreira, tanto mulheres fortes como homens, enfim, que eu não precisava ser diferente para ser respeitada, digamos assim. Então, acho que, de fato, eu sei que é sorte, porque é muito sorte. Mais minoria do que a realidade. Eu tenho essa mesma gratidão, assim. Eu também tive essa sorte na minha carreira. Eu tive pessoas incríveis, assim, como líderes, né? É isso, homens, mulheres, em diferentes contextos. Mas é isso, não é trivial. Não é trivial. Não, e tem um lance que a dificuldade une, mas o sucesso também tem o seu lado de trazer esse lado de transformação muito grande, porque você passou pelas empresas onde elas não estavam crescendo 10% mais a inflação. Com certeza. Elas estavam se multiplicando, né? E nesse movimento de multiplicação, né, a empresa se permite até mais errar, né, a experimentar, porque, cara, você não constrói, você não cresce nessa velocidade numa continuidade de trabalho. Total. É adquirindo, é trazendo produto novo, é trazendo situações novas, e isso tudo traz grandes aprendizados. Sim. Imagina. Não, com certeza, e precisa muito ter, que eu acho que é isso, tem muita confiança, né? Tem muito essa questão do jogar junto e tamo junto, e isso eu sempre senti muito forte nas minhas lideranças, e é uma coisa que eu, de fato, hoje, até com os meus liderados, digamos assim, é uma coisa que eu busco muito, assim, para mim,
a confiança é a base, sabe? Sim. Então, do crescer, do apostar, do errar e tá tudo bem, eu acho que faz parte. E nessas empresas globais, como que foi a sua experiência internacional? Você chegou a trabalhar algum tempo fora em alguma delas? Tinha muitas trocas com a galera de fora? Trocas direto, né? Na verdade, até na Amazon, minha liderança era de fora, né? Então, minha liderança ficava nos Estados Unidos e antes ele ficava no Canadá. E mesmo antes, sempre, no Spotify também, era de Nova York. Então, uma troca muito recorrente. Eu nunca quis essa opção de ir para fora. Acho que eu já falei 1000 vezes aqui da minha mãe. Então, de fato, eu sou uma pessoa extremamente ligada na minha família, nos meus sobrinhos. Tenho um monte de sobrinhos, sou apaixonada por eles. Nem adianta eu mandar beijo, porque né, eu deixei de ser a prioridade deles, mas eles continuam sendo as minhas. Mas muita troca. E até é engraçado, porque quando você perguntou até pra Fê se ela morou a vida inteira, né? Se só São Paulo foi a primeira vez. Eu lembro que sempre falando com os gringos, né? Eles falam assim, Célia, mas você morou a vida inteira em São Paulo? Sim, mas a vida inteira, porque eles não conseguem entender, exatamente. Né? Eu ia porque falar, pra eles é natural fora você... de contexto, né? Eles vão fazer faculdade num lugar, eles vão fazer né, um MBA em outro e tudo, mas eu não. Eu sempre fui super paulista. Falam que meu acento é super paulistano e eu sou daqui. Que beleza. Nossa, que carreira das duas, hein, porque, mas, cara, imagina que a Fernanda teve um caso para resolver em algum momento da vida dela, que é o seguinte, né? Como é que você leva para casa a informação de que você viria para São Paulo? Ai, gente, isso é uma questão. Isso é uma questão até hoje, porque os nossos timings, assim, eles são ótimos. É mais fácil ir para fora do Brasil do que vir para São Paulo. Nossa, não, a gente... Enfim, teve momentos. Meu marido chegou a trabalhar 3 anos em São Paulo enquanto eu estava no Rio. Quando eu estava na Artiplan, chegou um momento que eu estava olhando o mercado, pensando em sair. Meu marido estava com a possibilidade de... ele ia ser promovido para São Paulo. E na época que isso aconteceu, eu falei, ótimo, vamos, eu vou junto com você. Porque eu tinha muita possibilidade em São Paulo. Sim. Não era difícil eu sair da Artiplan. E mesmo a Artiplan tinha filial em São Paulo também, tinha unidade, exato. Então, não era uma dificuldade para mim conseguir alguma coisa em São Paulo. Só que demorou. Foi demorando. E aí, nisso, o Sumi me chamou para o Colab. E o Colab era no Rio. Não tinha como não ser no Rio. O Coca é no Rio. E nós recebemos a carta proposta na mesma semana. Ele para São Paulo e eu para o Rio. E aí eu falei, cara, vai, eu não vou, mas você vai. Acho que são oportunidades incríveis para os dois, né? Ele ia virar gerente, eu ia virar diretora, assim, para Coca-Cola. Eu falei, vamos dar um jeito. Seguir. Vamos dar um jeito de conciliar, né? Vamos experimentar 1 ano e aí a gente avalia. E aí ficamos nessa 1 ano. Aí nisso eu já estava conversando com o Sumi, e o Sumi super aberto, deu eventualmente vir para São Paulo e tocar outros clientes, né? Existiam outras possibilidades. Mas aí meu marido fala assim, não, mas aí quando eu voltar para o Rio... Eu falei, como assim quando você voltar para o Rio? Você quer voltar para o Rio? Eu quero. Eu falei, então não vou mudar para São Paulo, né? Porque não vou mudar para depois mudar de volta. Porque assim, uma coisa é ir do Rio para São Paulo. Né? Te espero aqui. Outra é de São Paulo para o Rio. É um movimento muito mais complicado. Então, ficamos 3 anos num casamento, né, de fim de semana. Mas recomendo. É bom, união de bem e separação de corpos. Não, gente, porque você não briga. Não, né? Tem uma hoje super meu namoro vantagem. É assim, a gente mora separado. Super vantagem. E você passa a não valorizar o pequeno, né? Porque não tem por que você brigar no pouco tempo que você tá junto. Então, ficamos 3 anos assim. Depois ele mudou de volta. Eu fiquei na Coca e ficamos os 2 no Rio. Beleza. E aí, quando... veio a proposta de eu vir para São Paulo, que foi para melhoramentos, meu marido tinha acabado de sair da GSK. E aí ele saiu, enfim, mudou o chefe, etc. Essas coisas que acontecem. Ele estava há 11 anos lá, né? Saiu. Eu falei, bom, então é o momento. Mas né? buscar uma recolocação em São Paulo do que... Exato. Então, nesse momento, a Andiara... estava como conselheira na Melhoramentos. Eles estavam promovendo uma reestruturação na empresa, porque é uma empresa familiar, mas é uma empresa aberta, né, em bolsa. E eles queriam profissionalizar a gestão. Então, eles estavam profissionalizando o conselho e todo o corpo diretivo da empresa. E aí, ela me chamou para ser a GM da editora Melhoramentos. E fazer o turnaround, porque era um negócio que estava no negativo já há alguns anos. E fazer a transformação digital. E aí, nesse contexto, que viemos para São Paulo,
E aí... Foi 2020. Foi 2020. Aí eu recebi... Antes da pandemia. Então, eu recebi a proposta antes da pandemia. Caramba. Em fevereiro. E aí pedi demissão em março. 2 dias depois anunciaram que todo mundo ia para casa. E eu com Tipo, mudança fatídico agendada. Nossa. Mudança agendada para São Paulo, Mas tudo pronto. Eu caí na Sim. real, que era uma pandemia, eu no Rio de Janeiro, no cliente Team, fazendo uma reunião presencial lá, eu recebi um documento de boas práticas para você não encostar em ninguém e não falar próximo. Eu falei, caraca, mano, olha o nível que chegou o negócio. Tipo... Tá. Então, a gente estava nesse contexto de falar, muda, não muda, o que fazemos, né? Porque a gente não sabia, estavam falando que iam fechar a estrada, inclusive, estava um caos. Mudamos, ficamos um tempo, né, dentro de casa, meu marido se recolocou em São Paulo, e aí até no ano passado, quando a gente estava trabalhando na L'Oréal, no Rio, e ele estava indo e vindo, mas agora já saiu, então estamos aqui todos em São Paulo de novo, mas é uma constante na nossa vida essa dualidade. E aí estamos aqui desde então. Eu fiquei 2 anos e pouco na Melhoramentos. E aí era um negócio que já precisava de um turnaround, com faturamento de 60% em livros para a escola, né? Literatura infantil e a parte de dicionário. E veio a pandemia. Então, foi um período muito, assim, foi um MBA nível hard. Foi muito, muito desafiador. Muito. Lidei com questões que nunca precisei lidar na minha vida, né? De caixa, de logística, a gente tinha importação da China, né? Tudo fechado. Tudo fechado, as área crianças comercial. Online, estudando no computador. Né? Conheci um mercado totalmente novo, né? Que é o mercado literário, que é um mercado que, por outro lado, não está crescendo, está encolhendo, enfim, então... É muito louco, encolhendo e é grande. Como é que o negócio está encolhendo, mas ele é um negócio que você tem que cuidar dele. Como é que funciona? Sim. E assim, tem gente que diz que nem a TV vai morrer, que o livro não vai existir. Eu não sei se eu concordo, porque você tem uma demanda ainda, principalmente para a infância também, do livro físico. Você tem o presenteável, você tem... Né, tem gente que até hoje gosta do livro físico. Sim. Então, eu estou esperando morrer igual a televisão, né? Todo dia eu dou uma checada. O rádio. Tudo vai morrer. Eu acho que as coisas se transformam. Sim, né? lógico, então, você tem certeza. a TV, você tem a TV 3.0 que está vindo aí, você tem todos os streams, e assim como o livro também vai se transformar. Então, enfim, mas é uma indústria muito, muito diferente. E aí, você estava falando do varejo, eu conheci o Marcos Telles, que é o dono da Rede Leitura. Né? Ele não usa computador, assim, ele é tudo no papel, ele sabe o faturamento de todas as lojas na cabeça. É uma coisa, assim, impressionante. Eu aprendi muito, assim, foi muito interessante. Mas eu senti falta do mundo da publicidade. Aí eu cheguei na Heineken em 2022. Caramba! E como que surge a Heineken na sua vida? Eu estava olhando, comecei a olhar o mercado, até acionei Celinha, acionei vários contatos, porque eu estava querendo voltar para o mercado, né? Eu falei, 2 anos aqui. Eu ia fazer um ciclo de 3 anos, então, com 2 anos e pouco, eu comecei a olhar e aconteceu mais rápido do que eu imaginava, né? E aí eu tinha uma amiga, né, que estava trabalhando na Heineken, e a diretora de mídia estava saindo. E estava a vaga aberta. Eu fiquei sabendo, na verdade, por uma outra pessoa que trabalhou comigo na Coca. Aliás, Ana, muito obrigada. Você me mandou essa mensagem, ela mandou a vaga. Ela falou assim, eu achei a vaga a sua cara. E eu abri a descrição e, de fato, a vaga era, assim, meu job description na época de Coca. Era muito, muito desenhada, assim, para o que eu sabia fazer. E aí a Beatriz, né, que trabalha hoje ainda na Heineken, indicou o currículo também. O João, que me atendia na Globo, também indicou. Então, eu fui super bem indicada. Eu sei que, assim... Foi o processo mais rápido que eu já fiz, eu acho. Em 3 semanas, eu estava com a carta proposta. Nossa. Foi incrível. Eu me dei muito bem com o gestor da vaga, né? Que era o Nabil, que hoje está no Global. E a Heineken é uma empresa muito ágil. Então, eu gostei disso. Assim, culturalmente, foi um bom sinal para mim, sabe? O green flag do processo seletivo. E aí eles estavam num esquema de home office. O meu contrato até hoje é remoto, então a Heineken é uma das poucas empresas em que você consegue trabalhar de casa, né? Eles não voltaram para o regime presencial, então te dá muita liberdade, muita flexibilidade. E é uma empresa que é uma multinacional, mas que tem uma pegada muito de startup ainda, né? Tem uma mentalidade de startup. Você sabe que a Heineken era uma das empresas que eu mais gostava de... Quem me atendia era o André Zanetti, que trabalhou lá. Que está lá na Dentes Global hoje. Então, eu ia falar, acho que ele foi para Amsterdã, Tá lá.
enfim, puta, eu entrava no escritório, eu me sentia em casa, sabe quando você... E eu vou falar, eu nem curto muito cerveja, tá? Mas o ambiente era ambiente, a energia era legal pra caramba, assim. É muito legal. A gente não tem só cerveja também, Não, tem sim. várias opções. Mas, cara, eu entrava lá, pirava, assim, falava, nossa, como eu gosto de vir aqui, me sinto bem aqui, assim. Era Não, é acolhedor. muito. E é uma coisa da cultura, assim, Sim. que o Maurício, né, o nosso presidente, preserva muito. Até hoje, ele me entrevistou e ele perguntou, ele assim, onde você mais gostou de trabalhar e por quê? Né? Ele explora isso na entrevista e eu achei isso muito legal. E aí eu citei, na época, o Bolsa, citei o Colab, né? E foi muito do que eu encontrei na Heineken. Eu acho que é uma empresa que tem gente que tá afim de fazer, que não tem muita agenda, tá ali para resolver, é ágil, é gente boa, inteligente. Então, é um clima muito legal para trabalhar, assim. Muito bom. E mais uma Love Branded na sua vida, né? Sim. Né, uma marca que, cara, tem muita história, né? Uma marca muito carregada de história. Eu lembro quando a Heineken chegou. Nossa, eu lembro também. Não, hoje eu não, da os estrela, meus amigos, tal, quando eu falo assim, eu vou fazer alguma coisa em casa, os meus amigos, sério, juro, cara... Não, vai comprar Heineken, né? Vai comprar Tem que ser Heineken, tem que ser Heineken. Cara, é a cerveja que se... É tipo assim, é a mesma coisa que, sei lá, maionese Hellmann's, que agrada todo mundo, sabe? A Heineken, cara, você pode ter que todo mundo... Ninguém vai reclamar. Não, isso é fato. E meu marido é cervejeiro, ele gosta Então de ninguém cerveja. reclama. Ele adora Heineken, sempre adorou. E quando a gente noivou, isso em 2010, a gente noivou em Amsterdã. Né? No dia que fizemos a visita no Heineken Experience. Porque na época... Na época não tinha ainda, né, fábrica da Heineken no Brasil e tudo, então ele quis ir lá conhecer, porque ele já era fã da marca. Olha que legal. E a gente aí quando você traz o assunto para casa, não tem como não lembrar desse dia, né? Energia de lá, já trouxe pra muito vida. engraçado. E meu irmão também recebeu a proposta de morar em Amsterdã, também quase junto da minha proposta da Heineken. Ele hoje mora em Amsterdã. Olha que legal. E você trabalhando, né, também em muitas empresas multinacionais, como é... Em algum momento passa pela cabeça de trabalhar, de morar fora, de ter o seu momento fora do Brasil? Assim como a Celinha, eu também nunca tive essa ambição. Eu também tenho uma questão familiar, eu gosto de estar perto. Estar em São Paulo, para mim, já é difícil. Porque eu tenho ainda 2 dos meus avós vivos, né? Então, quase não os vejo mais. Tem meus pais, tem meus sogros... Tem meus sobrinhos também, que eu amo de paixão. O meu sobrinho, ele nasceu com 3 semanas de diferença para o meu filho. Então, eles são muito grudados, assim. Primo irmão. Primo irmão. Então, me dá uma dó, assim, quando eu vejo eles se despedindo, quando a gente está no Rio. Eu vou para o Rio de 2 em 2 meses, assim. No início, eu ia todo mês. Agora, tá de 2 em 2 meses, porque aí também a criança não pode faltar na escola, né? Então, é mais difícil. Mas eu não tinha essa ambição. Hoje em dia... já é uma coisa que eu considero, né, para ir ficar um tempo, né, ficar 2, 3 anos e voltar. Mas eu tenho uma coisa muito de casa, assim, de me sentir perto dos meus, perto dos ambientes que eu conheço, do familiar. Eu adoro viajar, eu adoro desbravar o mundo. Então, para mim, seria isso. Seria uma estadia, assim, de 2, 3 anos e para voltar. Lu, seguinte, aí tô lá, né? A gente naquelas loucuras de buscar os nossos palestrantes, tal, não sei o quê. Aí tem uma hora que eu falo assim, puxa, tem que fazer que nem os astecas e os incas faziam, né, Vou telefonar, né, cara? Aí eu falei, não vou nem mandar mensagem, vou telefonar direto. Aí telefonei pra Fernanda e tal. Aí ela não atendeu, né? Depois ela falou, Marquinhos, desculpa, não atendi, eu tava na China. No Japão? Eu tava no Japão. Tava no Japão, falei, Fernanda, meu Deus do céu, eu te liguei na madrugada. Você não sabia, mas tá tudo bem. Nossa senhora, caraca. Mas eu tava lá ligando ela no Japão e eu ligando pra ela no Japão. Eu pensei, quem tá me ligando? Imagina. Na madrugada, Marquinhos. Pô, Marquinhos. Mas você também deu um azar da porra, hein, cara? Quando é que você... Achar a pessoa... probabilidade da pessoa estar no Japão, cara. Sim. 12 horas. E assim, ninguém liga normalmente, né? Você não liga. Porque só os astecas, o incas, os maias e o Marquinhos. Você não foi o primeiro. Quem fez isso uma vez também, eu tava também dormindo, sei lá, foi o João Binda, da Decon. Eu tava na Califórnia, aí ele me ligou. Aí depois disso eu passei a botar aviso de férias, mas eu não botei nesse ano. Esse ano eu esqueci, mas eu boto aviso de férias. Você acredita que o Binda não veio aqui ainda? João Binda, venha pra cá. Vida, né? Pô, o Binda... já foi citado zilhões de vezes. Vou cancelar o PI. Exatamente. Nossa,
Aí ele corre. o Binda tá Largou a chegando. prancha de surf agora e veio correndo. Maravilhoso. Gente, mas é legal poder passar assim pela trajetória, né, profissional de vocês, porque olha o lugar, olha os lugares que vocês trabalharam, as pessoas que vocês trabalharam, as O famoso jogou com quem, jogou né? com quem, né? Caramba, cara, das maiores empresas, né, com gente muito legal. A gente citou aqui o Binda agora, né? Não só as pessoas que trabalharam com a gente, né, foram das nossas equipes, mas aquelas que a gente trocou. Né, com quem que a gente negociou, com quem que vocês negociaram, com quem que vocês fazem suas trocas no mercado, né? E aí agora, olhando para toda essa trajetória, queria ouvir um pouquinho de vocês agora sobre o futuro. Né? Vocês que estão... A gente que vive numa fase da humanidade onde a longevidade é tão próspera para o nosso lado, a gente pode fazer planos gigantescos pela frente, né? Não só profissionais como pessoais. Então, eu queria ouvir agora um pouquinho de vocês sobre o futuro, sobre daqui para frente. Vou começar pela Celinha. O que você vê pela frente, tanto profissional quanto pessoal? Ao mesmo tempo que a gente tem essa parte da longevidade, a gente está cada vez sabendo menos, né? Porque tá tudo, enfim, muito dinâmico, muito. Realmente, até no começo eu comentei que eu aprendi um esporte, né? Que eu comecei a jogar tênis. Eu já tinha jogado de criança e tudo, mas focado nisso faz, sei lá, 2 anos. E, de fato, como é gostoso você aprender uma coisa nova, né? Então, acho que essa questão de um aprendizado constante é uma coisa... E de coisas novas é algo que, de fato, coloquei na minha rotina e eu tento sempre buscar isso. Então, acho que o futuro também tem muito isso de garantir... Enfim, tá sempre aprendendo. Eu sou muito curiosa, como eu comentei. Então, tá sempre buscando, né? Tá atualizada do que está acontecendo no mercado e fora dele. Com certeza, meus filhos são minha maior prioridade, assim, disparado. Na verdade, eu comecei a jogar tênis muito por conta do meu filho, porque ele começou a jogar e aí ele começou a gostar cada vez mais. Então, é um programa muito nosso. Igual eu gosto de coisas manuais com a minha pequena, o tênis é uma conexão também, muita minha... Seu filho está com quantos anos? Meu filho vai fazer 7 anos agora, dia 13 de maio. Então, a festinha dele já vai ser toda a temática de tênis, porque, de fato, é um esporte que ele se encontrou neste momento. Então, vamos fazer isso juntos. Então, acho que é isso, é continuar evoluindo, né, como pessoa, acho que continuar deixando amizades, né, na jornada. Você falou do nosso mercado, acho que não só eu tive sorte, né, com quem eu trabalhei, liderança, pares e tudo, mas acho que, de fato, o nosso mercado é um mercado muito gostoso, né? De encontros e reencontros, muito, né? Sim, O seu caso, cara. Muito. Olha os seus reencontros depois de quanto tempo e quantas vezes. Não, até hoje eu encontro uma porção de gente no mercado que eu atendia lá atrás, assim, quando eu tinha 20 e poucos anos. Ah, Fê do Bolsa. Eu falei, Fê do Bolsa. É muito bom, é Fê do Bolsa até hoje. Então, acho que é isso, acho que é continuar plantando, sabe? Sempre continuar plantando em aprendizados, em relações, na relação com os meus filhos, enfim, é isso. Maravilhoso. Deixar Deixar um legado. É importante, Com né? certeza, com certeza, com certeza. Muito bom. E você, Fê? Nossa, eu tenho muitos planos, assim, ainda não decidi ainda exatamente o quê. Até antes de falar sobre o futuro, né? Uma conversa que a gente gosta de trazer. Como que seria um papo rápido, né, da Fernanda de hoje com aquela Fernanda que estava na dúvida se era direito ou publicidade lá? Eu acho que eu escolhi a trajetória certa, assim. Acho que não tem certo e errado, mas eu acho que... Não, você seria uma advogada ferrada, não tem Então, nenhuma mas dúvida. eu acho que eu ainda posso ser. Aí é que está, porque é isso, a gente tem, sei lá, até 90, 100 anos, não sei quanto tempo eu vou viver, né? Eu acabei de fazer 40. Então, assim, eu ainda tenho muita vida pela frente. Por isso que eu falo que eu tenho muitos planos ainda, né? Então, eu acho que para a Fernanda do passado, não precisa ficar ansiosa, porque acho que tem muitas possibilidades. As coisas acontecem. Eu não imaginei que eu fosse ter a carreira que eu tive, que eu fosse passar por onde eu passei, que fosse acontecer dessa maneira, né? Então, acho que essa ansiedade que existe, né, quando você é muito nova, e essa pressão da escolha, talvez fosse o meu conselho para o meu eu mais jovem, assim, de calma. Mas isso, infelizmente, a gente só ganha com a maturidade. Mas você sabe que o marido de uma amiga minha, ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim, confia no processo, né?
confia no processo, assim, no processo da vida, no processo de Deus, enfim, no processo que tem que ser. Sim, sim. Exatamente. E assim, eu tô com meu marido há, sei lá, vou fazer 22 anos que eu tô com meu marido, eu não sei. A gente tá uma vida juntos também. E a gente se conheceu no colégio. E a gente também não imaginou que a gente fosse casar, né? E nos casamos e estamos aqui. Então, é isso. Eu acho que tem um processo que, às vezes, você tem que confiar no destino, no que vai acontecer. Sim. Então, eu acho que eu ainda vou terminar minha faculdade de Direito. Eu fiz 3 anos e meio de Direito e não me formei. Caraca! Então, eu acho que eu ainda vou voltar a estudar, nem que seja para voltar a estudar, porque eu vou poder fazer isso. Então, eu tenho muitos planos. Eu tenho um planejamento financeiro muito regrado, porque eu quero ter a possibilidade de escolher o que eu quiser fazer, né? Então, eu quero poder me aposentar cedo. Não porque eu vou parar de trabalhar, porque eu adoro trabalhar, faz parte da minha identidade, eu tenho prazer em trabalhar. Mas talvez não trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu acho que eu posso ainda ter uma carreira muito positiva na Heineken, eu tenho essa possibilidade, e passar 2 anos fora, enfim, e ter ainda outras passagens ali na Heineken, mas depois, talvez é isso. Talvez seja eu terminar uma faculdade diferente, seja eu me aventurar por outra profissão. Esse senso de justiça, de integridade, para mim, é muito forte. Então, sim, essa é a minha ligação com o direito. Que talvez eu não exerça pelo direito também. Talvez seja com um trabalho mais social. E assim, isso é uma coisa que eu acho que é um capítulo que eu ainda vou precisar abrir e completar na minha vida. Eu acho que eu tangenciei ele na Melhoramentos com a parte de livro infantil e a oportunidade que eu tive de trabalhar mais perto de educação, de trazer autores diferentes e livros mais conectados à diversidade, à sustentabilidade. E eu acho que eu vou, em algum momento, querer fazer o bem para o mundo, sabe? Eu acho que isso faz parte também de algum legado que eu queira deixar e que eu ainda não pude dedicar tempo para isso, porque eu estou no projeto, eu estou focada ainda em carreira, na parte financeira. Mas é isso, acho que tem muita estrada ainda. Não, tem e assim, muita eu acho estrada. o seguinte, vocês têm filhos pequenos, eu tenho 2 filhos também. Quantos anos? A Giovana tem 12 e o Lucas tem 9. A nossa vida, a partir do momento, começa a ser pautada também pelos anseios dos nossos filhos. Porque quando os nossos filhos começam a ficar mais independentes, aí você começa a ver, você fala, puta, como é que tá a segurança do ambiente onde eu vivo? Né? Aí ele começa a ter a experiência de, olha, eu fiz um intercâmbio, nossa, lá com a vida, sabe? E acho que isso começa a somar nos nossos sonhos e nos nossos planos futuros, assim, né? Eu também vim me perguntando, eu falei até aqui quando eu participei e tal. Eu também sou muito feliz e tal, mas tem uma hora que você para e fala assim, puta, acho que se eu morasse fora, se minha filha quisesse estudar fora, o meu filho e tal, eu acho que eu toparia, tá todo mundo junto, Sim. você entendeu? Mas de repente numa experiência nova, aprendendo, enfim, mas muito legal esse lance do social também, de ter esses planos, de falar, puta, eu quero desenvolver isso para poder, e o legado de você deixar para as futuras gerações aí para... Elo, e elas viverão a partir dos próximos poucos anos aí uma fase deliciosa da vida. Exatamente. A gente conversou muito já sobre isso. Eu tenho muitos filhos, tenho um montão de filhos na casa. A gente tem 4. Tenho 4. Tenho 4. E 2 deles já são grandões, né? Enfim, já estão na pós-adolescência já, né? Estão com 21 e 22 anos e tal. E eu falo para os meus amigos, assim, gente, o que o mundo te apresentou dos 12 aos 22? Tudo. Né, é o que será apresentado para os nossos filhos também, né? Eu passei pelos meus por essas 2 nessas fases e, cara, é uma fase bastante intensa da vida, hein? É divertida, hein? Não emocionante. Não tô ansiosa para chegar lá ainda. O meu tem 7 ainda, tá ótimo. Mas, ele já, assim, não quer muito que eu agarre ele, né? Eu tô curtindo. Muito bom, muito bom. E tem que aproveitar. Hoje, eu falo para vocês que a nossa vida, você começa a planejar. Marquinhos é referência para mim. Eu fiz uma viagem, como eu falei, eu sou divorciado. O ano retrasado, eu fiz uma viagem só eu e minha filha. A gente ficou 28 dias na gringa, Canadá e Nova York. Que máximo. Nossa, foi a viagem. Até hoje ela fala, chora. Ouve a música da Alicia Keys lá, do New York, chora. Aí eu falei, o Marquinhos falou, cara, sua filha tá com essa idade um dia eu aluguei uma casa em Ilhabela, de frente pro mar, feliz pra caramba. Passou o feriado, ela falou, não vou porque o meu namorado tem evento, eu vou estar com ele e tal. Não, seguinte, aí eu falei assim, não, tem que ser agora. Porque eu não quero. Mas porque tem outro, o que você vai fazer? Eu não tenho nada pra fazer, eu não quero fazer, cara. Você é trocado pelo nada. Aí foi a decisão de eu ir com ela nessa fase, enfim. Mas, gente,
parabéns pela carreira, inspiradora. Obrigada, Vocês Obrigada. continuem brilhando, fazendo história. E Muito mais bom, um hein? episódio Mais um episódio memorável, hein? daqueles memoráveis. Mais um episódio Né? memorável. Gente, muito obrigado. Gostaram da experiência? Nossa, Adorei. foi ótimo. Passou Não imaginava. rapidão, olha lá, Olha lá, vai- olha lá. uma hora- Passou ó, muito Cravou. uma hora e rápido. 30 cravado. Cravamos os nossos 90. Mas é que você tá aqui com duas mulheres aqui, ó, que estão no É. cronograma planejadas. É. Aqui. Não, mas Exatamente. é muito gostoso, porque né, até eu fui lembrando de coisas, né, que eu não Isso é legal. pensaria. Porque a É gente muito não legal. está acostumado a falar durante 1h30 sobre É as nossas verdade. vidas, sobre a Sim. nossa história, de maneira linear. Super gostoso. Né? O que a gente acaba concluindo em praticamente todas as conversas que a gente tem aqui. Né? Se fôssemos de qualquer outra indústria, né? Se fôssemos de qualquer outro esporte, né? Se fôssemos jogadores de futebol, teríamos jogado em quais clubes? Cara, jogou nos maiores. Né? Viu muito daquilo que se transformou radicalmente, cara, de perto encostando a mão, ajudando a fazer. Né? Putz, ajudando a trazer, cara, é Facebook, é Amazon, é e-mail, enfim, é muito louco, é muito bacana. E poder trazer essas histórias aqui, compartilhar com os nossos amigos, é bom demais. Né, Lu? Gente, Ó, um brinde, termina com um brinde saúde aqui, e sucesso saúde. para todos. Que os Próximo objetivos com sejam... cerveja, hein? Heineken. Um Ele Heineken vai da poder próxima beber, só vez. brindar. Ó, Gente, curtiram? Tem 84 episódios ainda, entre outros conteúdos. Pra gente foi maravilhoso. Obrigado pela audiência. Coloca aí de onde vocês estão assistindo. Se tem mais história delas aí, continue colocando. é isso aí, ó, e o seguinte, e siga a gente não só aqui nas redes sociais, não só nos canais de vídeo, mas, enfim, também nos grupos de WhatsApp. Você que é profissional de comunicação, entre em contato com Amigos do Mercado por qualquer um dos nossos canais aí e incorpore a nossa rede. Somos aí uma comunidade que reunimos hoje mais de 60 mil profissionais. Além desse podcast, tem os eventos que a gente realiza, os eventos que a gente participa e as bagunças que a gente faz, né, Lu? Exatamente. É isso aí, gente. Então, um beijo pra vocês. Ó, Até mais. um beijo, hein? Câmera Tchau, geral tchau. lá. Beijo, beijo. Valeu, tchau, tchau. Valeu.